meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa trabalhar hoje o volume 2 da semana 2. Então você fala, é tudo 2, segundo ano, volume 2, semana 2. Então, galera, a temática da aula de hoje é a transferência da corte portuguesa para o Brasil. É o período que a família real portuguesa vem para cá. Vamos falar muito disso hoje. Só que antes da gente falar sobre esse período, eu queria que vocês conhecessem, quem não conhece ainda, o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, no qual eu estou inserido e vários outros professores, é um projeto onde a gente oferece para você, em várias mídias digitais, como é o caso do nosso Twitter, como é o caso do nosso Facebook. Em nosso Instagram você encontra muita novidade, inclusive cronogramas do PET, onde você vai encontrar o horário e o lançamento das aulas. Aqui no nosso canal do YouTube, claro, que você encontra as aulas. E você que está nos assistindo e que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ativa as notificações, dê um like, porque isso é importante pra caramba. Temos uma novidade positiva, você vai encontrar podcasts agora disponíveis do Escola Online com várias temáticas e a nossa grande o quê? Cereja do bolo, a nossa plataforma. Se você olhar embaixo, você tem lá www.plataformaescolaonline.com.br. Lá você vai encontrar muito material, muita coisa boa e tem uma novidade boa por aí, viu? Você, segundo ano, que de repente vai fazer o Enem como treineiro, já vai começar a se preparar. A gente está lançando aí um projeto todo gratuito, ao vivo, que é o projeto Enem. Eu não erro mais. Então isso vai ajudar vocês a estar interessado, a ter uma educação de qualidade. Inclusive a gente tem paralelo a isso um projeto de redação online, onde ajuda vocês a melhorar a sua escrita e a desenvolver redações de qualidade, beleza? Então você fala, nossa professora, é muita novidade, mas é por sua causa. E antes da gente começar a falar sobre a transferência da vinda da família real para o Brasil, o que a gente faz sempre? Vem comigo? Roda a vinheta. Beleza, né, galera? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, transferência da corte portuguesa para o Brasil. Os caras vão fugir em novembro de 1807 e vão chegar aqui em janeiro de 1808. Olha quanto era demorada essa viagem. O século XVIII na Europa termina com a Revolução Francesa, que deu fim ao absolutismo monárquico ou antigo regime na França. Foi durante essa mesma revolução que, em guerras externas, se destacou o general Napoleão Bonaparte. Não sei se muita gente sabe, Napoleão Bonaparte ainda é o personagem histórico mais estudado de todos os tempos. Então, Napoleão dominaria o cenário político e militar da Europa até ser definitivamente derrotado pelos ingleses em 1815, na famosa Batalha de Waterloo, onde muita gente já deve lembrar a posição na qual Napoleão perdeu a guerra. Beleza? Então, olha só, você tem a figura emblemática de Napoleão, tudo que ele representa. Apoiado pelo exército e pela burguesia, em 799, Napoleão começa na França o período diretório, um governo republicano de 3 cônsules, dos quais ele era um deles. Então, muita gente já deve ter ouvido falar na história sobre o famoso golpe do 18 Brumário. É o momento que Napoleão chega no poder. Ele tinha um apoio muito grande do que a galera do exército. Então, Napoleão se consolida como grande liderança. Tá? Deixa eu dar uma balançadinha aqui. E ele vai, no início da França, começar com 3 cônsules, ele mais 2. Depois ele vai se transformar em cônsul vitalício hereditário. E em 1804 foi realizado um plebiscito na França que restabeleceu a monarquia hereditária e determinou que Napoleão ocuparia o trono com o título de imperador. Então, de cônsul, como se fosse presidente, Napoleão se autoproclama imperador. No dia 2 de dezembro do mesmo ano, na Catedral de Notre-Dame, aquela que passou por um incêndio e, graças à história, foi toda reconstruída, em Paris, Napoleão se autocoroou imperador, depois de retirar a coroa das mãos do Papa Pio VII, num gesto que deixava claro que não aceitaria nenhuma interferência externa do seu governo.
Reza a lenda que quando o Papa chega para coroá-lo, o que ele faz? Ele vai pegar a coroa da mão do Papa e vai colocar sobre a cabeça. Parece que não, mas esse gestual tem um peso muito grande. Porque reza a lenda que só quem te coroa tem de você o direito da coroa tirar. Então ele vai mostrar o seguinte, que a partir de agora eu estou acima do Estado. Olha a força de Napoleão. Bom, Napoleão iniciou sua política expansionista invadindo e dominando outros países da Europa, o que perdurou até 1814. Por volta de 1812, o Império Napoleônico atingia sua máxima extensão, sem que a França tivesse conseguido invadir a Inglaterra. Muita gente vai perceber que aqui você tem a grande pedra no sapato de Napoleão, que tinha na época a mais poderosa marinha de guerra do mundo. Porque é aquela questão, né? Por melhor que tenha sido o exército francês, e muitos historiadores consideram que o exército francês naquela época era o melhor, ele não considerava a força, ou melhor, reconhecia o poderio militar naval da Inglaterra, a famosa rainha dos mares. Beleza? Então você tem aqui o seguinte, o que é isso, galera? Olha esse mapinha. Como Napoleão não conseguiu derrotar militarmente a França, tá? Então é o seguinte, aqui, ó, agora que eu estou vendo o errinho do material de vocês, então não conseguiu derrotar a Inglaterra. Ô povo do PET, dá uma ajuda pra gente aí, não faz isso não, porque senão você acaba merecendo o quê? Isso aí. Então, quando ele não conseguiu derrotar militarmente a Inglaterra, resolveu adotar uma estratégia para derrotá-la economicamente. É aquela coisa, eu sei que se eu te der um tapa na cara você vai me moer de porrada, então o que eu faço? Eu vou te pegar na crocodilagem. E foi o que ele fez. Se em condições normais de temperatura e pressão eu não tenho como vencer a Inglaterra, eu vou apelar. Ele acaba deixando a poeira baixar. Em 1806, ele estabelece o que a gente chama de bloqueio continental, por alguns também chamado de Decreto de Berlim, tá, galera? O bloqueio continental ou Decreto de Berlim foi quando Napoleão proibiu as nações europeias que recebiam produtos de navios ingleses de não mais receber. Então você está bloqueando o continente europeu de produtos britânicos. Como a Inglaterra já era um país industrializado, dependia em grande parte da exportação do que produzia, os países que não respeitassem o bloqueio seriam invadidos e por tropas francesas seriam atacados. Então, galera, aquela questão toda. Então, aqui também tem mais um errinho do material, seria invadido por tropas francesas. E, Pet, nos ajuda, hein? Portugal era um forte aliado da Inglaterra e tinha com esse país estreitos laços comerciais. Por isso, resolveu não obedecer ao bloqueio continental, porque é aquela coisa de que lado eu fico. Na época, Portugal governado por Dom João, aquela história, né? Eu tenho uma relação muito próxima com a Inglaterra, mas eu tenho medo do que a França pode fazer. E é aquela história, a Espanha é o primeiro país a negar, falar que o Napoleão estava blefando, e o que o Napoleão fez? Quando a Espanha não aceitou o bloqueio, Napoleão invadiu a Espanha, destituiu a família real. Portugal, então, tem aquela atitude que todo mundo sabe, não faz nem sai da moita. Portugal dizia para Napoleão, Napoleão, fica tranquilo que meu fechamento é você. Mas no fundo Napoleão ganhava tempo, ou Napoleão não, perdão, Portugal ganhava tempo para quê? Para meter o pé. E isso fez. Portugal era um forte aliado da Inglaterra e tinha com esse país estreitos laços comerciais. Por isso, resolveu não obedecer o bloqueio continental. Como seria invadido por tropas francesas, precisaria do apoio militar inglês para expulsar os franceses. A Inglaterra, por sua vez, prejudicada na Europa por Napoleão, queria os vastos mercados consumidores que eram as colônias de Portugal, principalmente o Brasil. Então o que a Inglaterra falou? Como eu não estou conseguindo vender na Europa, eu vou despejar meus produtos aonde? Em solo americano, nas colônias, e a gente vai ver o caso do Brasil. Bom, diante disso, no plano político, se permanecesse em Portugal, o príncipe regente Dom João, muita gente vai lembrar aqui, eu estou falando de Dom João VI, ao ser derrotado pelos franceses, teria que entregar o governo para Napoleão. E aí Napoleão nomearia um substituto. Mas, e se a família real portuguesa e toda a corte se transferissem para o outro lado do Atlântico, mais especificamente para o Brasil, e se a capital do Império Colonial fosse transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro? Lembrando que minha avó falava muito, galera, e se? E se vaca voasse, choveria leite? Mas é aquela história, já havia esse plano, já havia esse interesse da família real portuguesa em fugir.
Porque a principal fonte de renda era a colônia, e a principal colônia era o Brasil. Tá? Inglaterra e Portugal decidiram, então, se transformarem em aliadas para derrotarem Napoleão. Em 22 de outubro de 1807, foi assinado em Londres, pelo rei da Inglaterra e pelo príncipe regente de Portugal, Dom João VI, a Convenção Secreta sobre a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil e a ocupação temporária da Ilha da Madeira por tropas britânicas. Para quem conhece, a Ilha da Madeira, terra natal do astro Cristiano Ronaldo. Então houve um plano, ou seja, a família real fugiria de Portugal para vir para o Brasil com o aval e com a proteção da Inglaterra, com medo de que ela sofresse o quê? Retaliações da França. A Inglaterra se comprometia, vejam só, a fornecer apoio militar para expulsar as tropas francesas do solo português depois que fosse invadido, e escoltar com navios da marinha inglesa os navios que iriam trazer para o Brasil a corte portuguesa. Muita gente que reclamava, né, que o Brasil é onde você tinha o quinto dos infernos, o quinto em alusão ao imposto, e era um lugar que muita gente abandonava, muita gente execrava, agora se torna a solução. Às 9 horas da manhã do dia seguinte, o general Junot, no comando de tropas francesas, que tinha invadido Portugal, tomou Lisboa, mas não havia nenhum príncipe regente no Palácio Real para se entregar. É o seguinte, é como se você acordasse com a notícia de que o presidente e todo o Congresso havia literalmente abandonado o país. Para muitos seria motivo de festa, imagina, presidente, vice, deputados abandonassem. É o que aconteceu com Portugal. A corte literalmente fugiu. É uma atitude meio covarde, mas é aquela história, a necessidade. Bom, então você veio que, galera, a vinda da família real para o Brasil com a escolta, claro, da Marinha Britânica. Bom, em 22 de janeiro de 1808, então olha como que a viagem é demorada, a família real desembarcou em Salvador. Apenas 6 dias depois, Dom João VI assinou nessa cidade um dos decretos mais importantes, foi a famosa abertura dos portos às nações amigas. No dia 28 de janeiro, Portugal estaria o quê? Quebrando o pacto colonial, quer dizer, quebrando o exclusivismo e deixando mais claro o seguinte, que quem fosse amiga de Portugal poderia fazer comércio com a gente. Ou seja, o Brasil deixaria de ser colônia, e quando eu falo nação amiga, obviamente estou aqui me referindo à Inglaterra. Só Portugal podia vender produtos para o Brasil, retirar de lá matéria-prima, isso até a abertura dos portos. Agora não. As mercadorias que entravam no Brasil eram taxadas em 48%. Esse decreto baixou o valor pela metade, ou seja, qualquer nação amiga pagaria 24%. Apesar de ser uma alíquota alta, favoreceu a Inglaterra, já que naquele momento era o único país da Europa em condições de exportar para o Brasil. Então você diminui a tarifa, que era uma tarifa protecionista, e você começa a permitir a invasão de produtos ingleses. Dizem, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu vou mostrar para vocês o quanto que muita gente fala que o Brasil está mudando de dono. Você está entregando o Brasil de Portugal para a Inglaterra. Tá? Esse é o Dom João, o nosso grande responsável por essa proeza de trazer a família para cá. Em 7 de março de 1808, a família real chega ao Rio de Janeiro. Primeiro desembarque em Salvador, para limpar aquelas pessoas, mulheres com epidemia de piolho, um caos. E logo depois eles vão para o Rio de Janeiro, onde se estabelece. Em 1º de abril, não é mentira, Dom João assina um decreto anulando o alvará de 1785, o que liberava a produção industrial no Brasil, isentou de impostos as matérias-primas destinadas às fábricas e dava subsídio às fábricas de tecido. No entanto, isso não favoreceu muito a produção local, que não tinha condições de concorrer com as mercadorias importadas da Inglaterra, de melhor qualidade e de preços competitivos no mercado brasileiro. Então, até uma tentativa de industrializar, mas que de certa forma o Brasil não tem condições ainda de concorrer de igual para igual com os ingleses. A prova disso é o seguinte, que 2 anos após ter feito a abertura dos portos, em 1810, Dom João assinou 2 tratados que foram muito importantes para a Inglaterra, o de aliança e amizade e o de comércio e navegação, o que foram muito ao encontro dos interesses econômicos da Inglaterra. Então, para provar que o Brasil está mudando de dono, olha os acordos que foram assinados, galera, vejam só. O primeiro deles é o Tratado de Aliança e Amizade, tá? Já tinha sido feita a abertura dos portos e agora você faz o Tratado de Aliança e Amizade.
Em alguns tópicos, Portugal se compromete a gradativamente abolir o tráfico de escravizados. Demorou, viu? Tanto é que esse acordo acontece em 1810 e você só oficializa a abolição quando? Em 13 de maio de 88. Inglaterra e Portugal continuariam sendo aliados nos planos políticos e militares. Aliados sim, né? Inglaterra mandando a gente. A Inglaterra passaria a distribuir na Europa os produtos das colônias portuguesas. Então Portugal está entregando o Brasil. A Inglaterra teria o direito de cortar madeiras e de construir navios no Brasil. Bonzinho, né? Uma esquadra inglesa seria mantida no litoral, sob a ideia de proteção. Os ingleses que viviam no Brasil teriam ampla liberdade religiosa. Militares ingleses continuariam usando a Ilha da Madeira como ponto estratégico. Tá? Então vejam aqui o Tratado de Amizade e de Aliança, ou de Aliança e Amizade. Beleza, galera? Tá? E o Tratado de Comércio e Navegação? Esse é o tratado que economicamente a gente está mudando de dono. Olha só, esse tratado fala com que você reduza as tarifas alfandegárias para as mercadorias inglesas, de 24% para 15%. Então, toda nação amiga, tá, pagaria o quê, galera? Toda nação amiga pagaria 24%, mas a Inglaterra, ela passa a pagar o quê? 15%, tá? Uma tarifa menor do que seria cobrado dos próprios comerciantes portugueses. Gente, Portugal cobra dele mesmo. Já viu quando você pega dinheiro emprestado de mãe e fala que vai pagar? Portugal cobrou dele mesmo. Produtos que viessem de outros países pagariam um imposto de 24% para entrar no Brasil. Então, o que eu estou fazendo? Muita gente pergunta por que 80% dos produtos que circulavam no Brasil durante a vinda da família real, que a gente vai chamar de período joanino, tá? São da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra tem uma série de benefícios, ok? Então, aqui é a prova de que o Brasil está mudando de dono. Galera, então olha só, vamos lá? Bom, aí começam as questões. Questão da Unesp, né, Universidade do Estado de São Paulo, artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Artigo 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas ou latendo o Estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8º. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Então, olha só, galera, o que eu estou falando? São trechos do bloqueio continental, é aquele que está proibindo, vejam só, a Inglaterra de comercializar com o continente. Eu estou bloqueando o continente, tá, de produtos britânicos. É a imposição feita por Napoleão. Qual que é a ideia? Fragilizar, enfraquecer a Inglaterra. Vamos lá? Então é o seguinte, moçada. Esses artigos do bloqueio continental, decretados pelo imperador da França, Napoleão Bonaparte, em 1806, permitem notar a disposição francesa de... O que a França queria? Letra A. Estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais do seu comércio interno. Letra B. Impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio da Europa e das áreas coloniais. Letra C. Provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da Península Ibérica. Galera, isso aqui, na verdade, é uma consequência. O que é o bloqueio continental? Ampliar a ação de corsários ingleses. Quem que são corsários? Lembra? Os piratas patrocinados. No norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus, como se a França tivesse essa força toda. Letra E. Debilitar, enfraquecer, fragilizar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. Galera, a E é aquela de que eu não erro mais, ela é muito clara. O objetivo do bloqueio continental é esse, é você fragilizar ao máximo a Inglaterra, o que a França, não contava, é que a Inglaterra ela vai virar a chave e o que eu não vendo na Europa, eu despejo na América. Então, nesse caso, a letra E é o que, galera? É aquela que é mais certa e eu tenho certeza que você em casa não erraria. Beleza? Então, vamos lá, galera, questão de número 2. Opa! Já está até com a resposta aqui, ó. Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil. Então, vamos lá, galera. Letra A. Assinaturas de tratados
que beneficiavam a Inglaterra e o crescimento do comércio externo brasileiro devido à extinção do monopólio? Quais são esses aqui, galera? Os tratados de comércio e navegação, tá? Comércio e navegação, aliança e amizade. Você fala, professor, agora você já o quê? Você já me ajudou, já ajudou, tá? Aliança e amizade. Tá vendo, produção? Ajuda o professor aí, que o que acontece? Eu vou cair no falha nossa. Então, essa aqui já tá certa. A letra B. As medidas do governo joanino, que é o período da família real aqui. O desenvolvimento da indústria brasileira graças às altas taxas sobre os produtos importados. Você está diminuindo a taxa? Então, quer dizer, você está indo ao contrário. Por mais que você tente, você está dando privilégio à Inglaterra. Então, você está o quê? Diminuindo e não o quê? Aumentando as taxas. Letra C. A redução dos impostos e o controle do déficit em função da austera política econômica. Gente, seguinte, controle do déficit em função da austera política econômica. Você quer controlar o déficit? Não, você está aumentando a dívida porque você está mudando de dono. Letra D. O não envolvimento em questões externas, sobretudo em caráter expansionista. Gente, a gente está se envolvendo, a gente está trazendo a família real para cá, tá? E letra E. A total independência econômica de Portugal com relação à Inglaterra. Pelo contrário, a gente está vendo que a família real, quando vem para cá, você é o seguinte, você fortalece a dependência. Beleza, meu povo? Então a letra A aqui acaba sendo a mais certa, tá? Então vamos seguir. Aí, galera, agora tá ficando fácil para vocês, hein? O governo de Dom João VI, no Brasil, entre outras medidas econômicas, assinou em 1810 um tratado de comércio com a Inglaterra. Viram os tratados? De aliança e amizade, comércio e navegação? Esta decisão estava relacionada, vejam vocês, ao crescimento industrial promovido pelo governo português, ao revogar as leis que proibiam a instalação de fábricas na colônia. Gente, até essa revogação. Só que eu tô vendo, galera, vejam vocês, aconteceu o crescimento? Tá rolando esse crescimento industrial? Infelizmente não. Letra B. A política liberal da corte portuguesa, que incentivava o livre comércio da colônia com os demais países europeus. Gente, se você estivesse incentivando o livre comércio, você não daria todos os benefícios alfandegários para a Inglaterra. Perfeito? Letra C. Ao crescimento do mercado consumidor brasileiro, provocado pelo aumento da produção interna. Pelo contrário, a nossa produção aqui ela não aumenta. A gente está o quê? Consumindo mais e mais de produtos de fora, principalmente produtos ingleses. Letra D. A política econômica portuguesa, que cedia pressões à Inglaterra para decretar o fim do tráfico negreiro. Gente, vamos lembrar que o fim do tráfico negreiro ele vai acontecer em 1850 com a famosa lei Eusébio de Queiroz. Então, aqui eu estou um pouquinho adiantado, beleza? Essas pressões elas existiam, só que o Brasil vai ceder um pouco mais tarde. E a letra E ela fala, acordos anteriores entre dois países europeus que asseguravam vantagens comerciais ingleses. Quais os acordos anteriores de 1810? Abertura dos portos em 1808. Então, não bastava só abrir os portos. Eu preciso também dar o quê? Privilégios econômicos, como a gente viu nos tratados de comércio que foram feitos entre Portugal e Inglaterra. Show de bola? Pô, tá ficando fácil. Agora que eu reparei, a produção me deixou na mão aqui, hein? Galera, vamos lá? A questão de número 4. Gente, olha só, FUVEST. Quando o príncipe regente português Dom João VI chegou de malas e bagagem para residir no Brasil, houve grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei, que aqui desembarcava. Ou seja, não só Dom João, mas toda a corte portuguesa. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. O que está acontecendo, galera? A família real está vindo para cá. Olha que coisa louca de pensar. Eu estou mudando, né? Eu estou transferindo. A colônia se torna sede do quê? Da metrópole, né? Eu estou recebendo a família real que vem fugida de Napoleão do bloqueio continental. Então, olha só, galera. O significado da chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro, ou seja, quando o Brasil se torna sede da monarquia, pode ser resumido como, letra A, decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia se impor no contexto político europeu.
Gente, a Dona Maria era a mãe, sim, de Dom João VI, e a Dona Maria Louca, ela não tem, de certa forma, participação nenhuma dessa vinda da família real. Como eu falei, eu estou realmente o quê? Eu estou resumindo isso numa mudança de comportamento. Letra B. Fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante os exércitos britânicos e de Napoleão Bonaparte. Como se Portugal tivesse tido coragem de lutar, né? Portugal sequer luta, né? Portugal o quê? Foge na surdina. Então, não é essa a luta, mesmo porque Portugal não teria condições de enfrentar nem os exércitos britânicos, muito menos os exércitos de Napoleão Bonaparte. Letra C. Inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do Império passava do centro para a periferia. O que eu estou fazendo? Eu estou transferindo a corte de Lisboa para o quê? Para a colônia que é o Rio. Você fala, opa, realmente, trazer a família real para cá é mudar essa estrutura. Então, galera, e a letra D? Alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois esses passaram a controlar o mando a partir das colônias. Gente, se eu estiver fazendo realmente isso, entregando o poder para o vice-rei, para que serve o rei Dom João que está chegando no Brasil? Não tem cabimento, né? E a letra E. Imposição do comércio britânico, que precisava do deslocamento do eixo político para conseguir isenções alfandegárias. Gente, não é uma imposição da Inglaterra. A Inglaterra se compromete a ajudar, mas para Portugal era mais seguro. Então não foi uma obrigação da Inglaterra, e sim o que? Uma pressão francesa que a Inglaterra acaba atuando em ajudar a família a vir para cá. Beleza? Então nesse caso a letra C nos atende bem melhor. Show de bola? E aí galera, vamos lá. Para a gente então poder fechar, você do segundo ano que de repente quer fazer o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio enquanto treineiro, estamos apresentando logo logo para vocês, com aulas ao vivo, todos os dias, tá? Para você, de repente, se acostumar com aquela que pode ser a porta de entrada para a universidade. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Peço aí a vocês desculpa pela produção. Beijo no coração de vocês. Quem puder, vai lá e dá um... E, galera, tamo junto com o que der e vier. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.